O iluminismo difundiu-se por toda a Europa, porém, as cidades democráticas dos iluministas não foram bem vistas pela nobreza, e muitos pensadores residentes na França foram perseguidos e precisaram fugir. Obras iluministas foram proibidas ou lançadas na fogueira. Por sua vez, os burgueses receberam com entusiasmo as ideias iluministas, que correspondiam aos seus interesses econômicos. Esse grupo social dinâmico não participava do poder político, nem dos privilégios da nobreza. Seus negócios eram submetidos a regras comerciais impostas pelo governo. Pagavam impostos e não usufruíam de nenhum direito social e político. Alguns reis e imperadores adotaram parte do pensamento iluminista. Reformaram as instituições políticas, sociais, econômicas e religiosas de seus países, sem diminuir o poder real. Continuaram absolutistas, mas iluminados pelas novas ideias. Por isso, foram chamados de déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos realizaram reformas importantes. Aboliram alguns privilégios da nobreza e do clero. Puseram fim às torturas. Estabeleceram a tolerância religiosa. Diminuíram o poder do clero e da nobreza feudal. Incentivaram a educação pública, construindo escolas. Aperfeiçoaram o sistema de impostos, tornando-os menos opressivo para o povo. Um exemplo de despotismo esclarecido foi o governo do Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, rei de Portugal entre 1750 e 1777. Na época, o país passava por uma crise financeira e econômica. O Marquês de Pombal reorganizou o exército, subjugou a nobreza e o clero, retirando-lhes privilégios, expulsou os jesuítas de Portugal e das colônias, reformou a educação, criou centenas de escolas primárias e modernizou a Universidade de Coimbra, e incentivou a indústria, a agricultura e o comércio. No Brasil, Pombal fortaleceu a autoridade dos vice-reis e dos governantes gerais. Substituiu, em 1750, a captação pelo pagamento anual de 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilogramas, o que elevou a arrecadação da metrópole. E em 1763, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Bom, esse aí é um dos principais déspotas esclarecidos europeus, o Frederico II da Prússia, mais conhecido pelos índios como Fredinho. Ele aboliu a tortura aos suspeitos de ações criminosas, construiu diversas escolas de ensino elementar e estimulou o desenvolvimento da indústria e da agricultura. Bom, estamos aí para mais um comentário agora sobre o que é o despotismo esclarecido. Então, o que é isso? É um movimento que se desenvolveu, sobretudo, no leste europeu, na Áustria, Prússia, Rússia, estados, então, recentemente construídos, com a economia, em geral, atrasada e era essencialmente agrícola. A burguesia ali era muito fraca e, consequentemente, com muito pouco poder político. Bom, razão disso é que o Estado teve que substituir-se à iniciativa privada. Então, ele vai ter que fazer o quê? Elaborar reformas administrativas, jurídicas e dirigir a economia e fazer uma nova orientação para a educação. Bom, o despotismo esclarecido vai contribuir para modernizar esses países. E do ponto de vista religioso, aí tem um probleminha. Ele vai fazer com que uma homogeneidade, e alguns países vai caracterizar-se por um espírito secular, e em alguns casos vão ser assim, bastante hostil à religião. Em outros, alguns déspotas vão manter as alianças com a religião, porque era interessante. O argumento para legitimar o poder dos déspotas esclarecidos também não era uniforme. Grande parte dele legitimou o seu poder no contrato social, lá de Thomas Hobbes, no qual falava a necessidade de um soberano para sobrepor a outras pessoas, para assegurar a ordem e evitar a guerra contra todos. Ou seja, um soberano para manter toda a ordem daquela sociedade.
Também legitimou esse poder o argumento de que as pessoas não sabiam fazer por si só. Consequentemente, era preciso uma pessoa para dirigir eles, né? E de acordo com isso, o que acontece? Era necessário ter um rei. Como representante aí, para nós, de grande importância, é o Marquês de Pombal. Ele é representante do despotismo esclarecido lá em Portugal, lá no século XVIII. E lembrar, ele vai fazer o quê? Ele vai iniciar reformas administrativas, econômicas, sociais lá em Portugal, que vão afetar aqui no Brasil. Ele vai acabar com a escravatura em Portugal. Detalhe, em Portugal, não é no Brasil ainda, certo? Lá em 12 de fevereiro de 1761, ele vai criar a Real Mesa Censitória, lá em 1768. Para quê? Qual o objetivo disso aí? É tirar da mão da igreja essa questão de estar olhando o que vai ser impresso. E agora vai passar para onde? Para a mão do Estado. O que pode ser impresso e divulgado. E não mais agora pelo Tribunal de Santo Ofício. Durante esse reinado do Dom João VI, ele foi embaixador nas cortes lá na Grã-Bretanha, em Londres, lá na Inglaterra. Foi embaixador também lá em Viena. E foi arquiduque da Áustria. Lá no arquiducado. Bom, a sua administração ela ficou marcada por duas contrariedades sérias. O primeiro foi o terremoto de Lisboa, de 1755, onde ele vai fazer uma transformação total lá dentro das obras, né, da cidade. Vai mudar a arquitetura de Lisboa. E o outro é o processo das tábuas, que é um intrigo com consequências dramáticas, que ocorreram vários probleminhas aí. E ele é um dos principais responsáveis também por estar expulsando os jesuítas da colônia brasileira. Então, o que acontece? Quando se fala em despotismo esclarecido, é preciso ficar claro. Esses caras, que são os déspotas esclarecidos, eles estão fazendo o quê? Só se readequando às novas ordens sociais que estão aparecendo. Estão pegando alguns pensamentos iluministas e adequando a sua forma de governo. Para quê? Para continuar se mantendo no poder. Ok? Espero ter aprendido um pouquinho aí sobre o despotismo esclarecido. E depois a gente volta com mais informações para vocês. Obrigado.